Bom, bora lá, pessoal. Agora comentando um pouquinho sobre o mercado da Nasdaq Zola. Bom, o que eu estou observando aqui? Essa movimentação de queda que o mercado fez, essa movimentação de queda inicial, foi uma quebra dessa estrutura de alta, no rompimento desse fundo, tá? O mercado ele vinha nessa movimentação aqui de alta, ele deu uma lateralizada por aqui. Depois dessa lateralizada que ele deu, ele veio para fazer o rompimento da máxima histórica. Tá? Ele renovou aqui essa região da máxima histórica. Inclusive botou preço de fechamento acima desses níveis, ok? Então quando ele faz o rompimento desse fundo, a gente tem uma quebra dessa estrutura, ok? Começa a se formar então uma nova estrutura de baixa. Em teoria, eu poderia considerar esse topo com esse fundo, né? Pensando aqui nessa estrutura de baixa que o mercado fez de rompimento. Aqui, ó. Só para deixar bem marcadinho, bem anotadinho para ninguém se perder, ó. Nessa quebra de estrutura de alta para uma baixa. E aí ele faz esse pullback aqui, ó. Tá? Esse pullback que o mercado faz, pessoal, eu, Rodolfo, estou considerando que é um pullback muito raso. Então ele não é um pullback tão confiável assim. Depois o mercado dá continuação na movimentação de baixa, ele até forma uma bandeira, né? Ó. Botou preço para baixo, bandeirou e projetou o mastro aqui para baixo. Se a gente, inclusive, fizer uma projeção aqui, ó, do mercado, olha que interessante. Isso daqui eu já tinha até comentado já com os nossos alunos, com os nossos clientes, ó. Olha lá onde ele vai buscar, né? A projeção final. A projeção final ali, ó, dos nossos níveis, né? Só que essa movimentação que ele faz de pullback, para mim é um pullback muito raso, tá? Para mim é um pullback muito raso. Ele não chega nem na região dos 50% aqui, ó, desse pullback. E continua pesando. Geralmente, deixa eu colocar aqui o nível de preço, o 38.2. Ó, quando a gente tem uma bandeira clássica, né? A bandeira clássica ela justamente faz isso. Ela corrige até o 38.2 para depois continuar pesando, tá? Isso aqui é um padrão de bandeira clássica do mercado. E por ser um pullback muito curtinho, galera, eu não estou considerando, melhor dizendo, não é que eu não estou considerando, eu ainda estou considerando que o mercado está nessa pernada de baixa aqui. Tá? Desse topo aqui com esse fundo aqui. Não está errado considerar que houve uma quebra, claro que não, claro que não. Podemos considerar sim essa região como sendo uma região de quebra. Tá? Mas, na minha análise, eu ainda prefiro estar considerando a pernada completa, de baixa. Se a gente considerar essa quebra, então a gente tem o primeiro alvo dessa estrutura próximo ali aos 23.043 pontos da Nasdaq. Ou seja, renovação de topo de máxima histórica. Certo? É algo que eu estou monitorando. Como eu falei para vocês, eu ainda estou considerando que o mercado ele fez essa pernada e que esse movimento ele é mais uma mitigação dessa queda para continuar pesando, ok? Do que realmente uma quebra de estrutura no rompimento desse topo. Então a gente pode trabalhar nesses dois formatos, tanto no gráfico diário quanto ali no gráfico de 4 horas. Por isso que vocês estão vendo algumas referências na minha tela diferentes, tá? Outra coisa, quero agora focar um pouquinho mais nessa pernada de alta que o mercado fez. Essa pernada, ó, olha que interessante. Olha primeiro como que o mercado ele vem agressivo na pernada. Ele faz aquela puxada, faz uma correção e ó, faz uma baita de uma outra pernada forte de alta, né? Então, esse movimento que o mercado está fazendo aqui, ó, ele me lembra muito um movimento como se fosse uma deriva, tá? A gente puxando aqui essa estrutura, a gente tem uma correção até os 50%, né? E depois a gente tem a projeção como se fosse a projeção da onda 3 aqui, né? Ó, como se fosse a projeção da onda 3. E aí o 61.8, ele está dando aqui em cima, ainda no rompimento da máxima histórica também. Tá vendo? Então ele já alcançou a região do 100%, então em teoria para a continuação da alta. Mas no gráfico, como eu falei para vocês, no gráfico diário, esse movimento aqui de alta ele me lembra muito uma deriva. Então um movimento arrojado assim, esticadão de alta e depois o mercado ele vai meio que empurrando para cima só meio que na tendência, né?
Então eu estou buscando alguma aqui, operação especulativa para as vendas nessas regiões próximas máximas históricas. Lembrando que os Estados Unidos está negociando ainda com a China e está meio que um impasse ali das movimentações. Nada muito bem claro, nada muito bem definido. Olha só, estou dando um zoom aqui no gráfico para vocês observarem. O gráfico de preços está deixando topos mais altos. E o gráfico do estocástico, ó, ele vinha deixando topos mais baixos. Aí acabamos de ter o rompimento aqui desse topo anterior. Aí o mercado está vindo para testar de novo esses níveis, essas regiões de preço aí. Ó. Já rompeu? Ainda não, né? Está testando ainda a mesma região ali de topo. Aí até outra coisa que eu estava comentando, nessa divergência que o mercado tinha apresentado, ele ainda não tinha rompido esse pin bar que deixou nessa região de topo. Não tinha rompido com o fechamento. Até ontem, ó. Aí ontem ele fez o fechamento acima do pin bar com o fechamento. Então limpou esse candle negro, limpou esse candle negro aqui. Tá? Então, mais uma vez, em teoria, nós temos aqui parecendo o mercado como se ele estivesse entrando numa deriva, né? numa flâmula aqui. Tá? Um movimento aqui bem parecido que vai acontecer uma reversão próximo a esses níveis de preço. Então é isso que eu estou monitorando. Tá? O que eu fiz? Coloquei no gráfico de 4 horas, certo? E aí eu puxei aqui, ó, nesse histórico dessa consolidação que o mercado tinha deixado. Se a gente estiver trabalhando aqui mais ou menos com os conceitos de Wyckoff, né? Caramba, eu desmarquei aqui, mas vamos lá, a gente faz, quem sabe faz ao vivo, né? Ó, mais ou menos esse movimento aqui, né? Essa pernada aqui de baixo. Deixa eu só tirar o 32 e o 50. Aí. Então, mais ou menos esse movimento aqui que o mercado tinha feito, né? Aí isso daqui parecia um spring, me parecia que ele tinha feito um spring para depois romper essa região de topo, né? Continuar renovando as máximas. Não conseguiu. Teste secundário. Trap. Secundário teste novamente. E aí, ó, algo que já chamava minha atenção é que ele nunca conseguia testar essa regiãozinha aqui de cima. Ele chegava próximo, caía. Chegava próximo, caía. Chegava próximo, caía. Falei, caramba, esse mercado ele vai ter força, será para romper esses níveis de preço? E aí quando ele rompeu, fez o primeiro pullback, subiu, eu falei, agora vai, né? Mas ele reverteu. Então, a gente tem aqui esse nível de preço, também como sendo um nível de preço de importância. Tá? Aqui é o famoso ICE. Tá? E aí, então, justamente, olha que interessante, né? Justamente os níveis de preço que mais importam para nós é o topo da estrutura aqui do PS, junto com a máxima histórica, né? Ele já veio para romper todos esses níveis de preço. São as regiões que mais importam para nós. E aí eu dei um zoom, estava encontrando aqui algumas regiões de interesse. Primeiro, essa região de consolidação que o mercado deixou aqui em cima. Então, basicamente, eu tracei aqui como sendo uma região de resistência. Peguei pelo último candle aí, comprador que deixou nessa região. Mercado caiu, fez o pullback, para depois continuar caindo. Eu marquei o imbalance que o mercado deixou. E aí no dia de hoje, ó, ele veio fechar esse imbalance. Tá vendo? Ó? Ele acabou de fechar o imbalance no dia de hoje. Acabou assim, né? Fechou hoje pela manhã. Fechou esse imbalance. Aí eu olho aqui para o gráfico do estocástico. Puta, cara, isso daqui não me diz muita coisa, tá? Ainda mercado muito truncado. Formação aqui, padrão de formação de candle também tá meio estranho. Não tá muito claro. Aqui a gente também poderia, né, traçar aqui as nossas regiões de preço do mercado. Ó. Também poderia traçar. Aí ele faz o rompimento falso, né, uma trap, volta, faz de novo o rompimento, faz o reteste na região e agora volta a subir. Então, mais uma vez, ó. Né?
Então, mais uma vez, isso daqui me parece uma estrutura de continuação de alta. Só que cadê a força desses compradores de continuar botando esse mercado para cima? Qual que é a justificativa que a gente vai dar para esse mercado renovar essas máximas históricas? Tá um pouco estranho. Não estou vendo tanto volume. Não estou vendo tanto volume aqui no mercado. Deixa tudo branquinho aqui, né? Nada a ver. Aí. Não estou vendo tanto volume aqui no mercado com intenção de botar preço para cima. Então tá meio esquisito, tá? Esse movimento aí. E é isso que eu estou aguardando. Eu estou aguardando para ver o que vai rolar. Deixa eu tirar para não confundir isso daqui. Então eu estou aguardando para ver o que vai rolar. Se ele vai conseguir botar preço acima desses níveis, né? Houve um primeiro interesse de defesa. Bateram forte o mercado. Chegou de novo. Houve um segundo interesse, só que um pouco mais fraco. E agora estão empurrando devagarzinho, mas estão empurrando, né? Então, cadê a defesa aqui nessa região? Não tá tendo. Eu ainda estou deixando ela marcada, pessoal, só para se houver algum tipo de gatilho aqui para eu poder fazer a minha entrada. Me lembrar, né, que aqui é uma região de preço ainda de interesse. Então vamos ver se a gente vai esperar ali uma quebra dessa estrutura de alta ou se a gente vai conseguir pegar esse movimento propriamente dito, né, pela cunha, por algum padrão da análise técnica aí, tá? Vou até colocar aqui. Aí, assim tá bem marcadinho, tá? Por algum padrão, quem sabe o rompimento dessa linha de tendência de alta, ou se por acaso o mercado chegar aqui nessa região de topo, deixar algum outro tipo de padrão, para a gente conseguir fazer a venda aqui antecipada do rompimento dessa linha de tendência, puta, aí vai ser lindo, né? Aí vai ser lindo. Então estamos aguardando aqui a Nasdaq descer para o gráfico de 1 hora, só para comentar com vocês, ó. Aqui é aquela marcação que eu tinha feito ali com vocês, né? Que ela já está marcadinha aqui, bonitinha no gráfico de 1 hora. Então movimento de alta, fez a quebra dessa estrutura, fez o pullback. Nesse pullback voltou a subir, quebrou de novo essa estrutura, fez um outro pullback, continuou subindo. Puxa mais para cá, ó. Aí continuou subindo. Eu estou considerando, em vez dessa quebra, como ele fechou aqui, ó, e logo depois devolveu, então eu não estou considerando essa quebra, tá? Eu estou considerando mais essa quebra aqui, ó. Essa quebra aqui eu já estou considerando mais ela. Tá? E aí o mercado continua subindo. Então continua quebrando. Agora a estrutura que eu estou olhando para o gráfico de 1 hora é esse fundo com esse novo topo que pode ser formado aí em breve, né? Que está querendo, na verdade, ser formado. Mas ainda não foi formado, ainda está aguardando a característica, a condição. O gráfico de 1 hora na tela, você vê que está um bololô aí, né? Eu até cheguei a colocar no gráfico de 5 minutos aqui, ó, confesso para vocês. Falei, vamos ver se vai dar alguma condiçãozinha no dia de hoje, pelo gráfico de 5 minutos. Aí eu tracei por esse movimento de alta que o mercado deixou, tá? Essa quebra aqui. Aí eu falei, essa região de fundo vai ser liquidez para o mercado. Quem sabe uma comprinha aqui ou uma comprinha na extremidade, né? Para a continuação da movimentação de alta. Mas não está querendo vir, ó. Tá deixando outra zona de liquidez aqui, né? Agora tem um pool de liquidez aqui. Vamos ver se o mercado continuar subindo. Vamos ver o que vai rolar aí nos próximos episódios. A gente vai trocando ideia, pessoal. Valeu, abraço.